E qual que é o nome da senhora? A senhora consegue se apresentar? Eu me chamo Eleusa de Carvalho Furquim, tenho 63 anos. Eu sou nascida na cidade de Catanduva, cidade na qual eu nunca morei, apenas nasci. Já morei em São Paulo, morei em Marília, bom, enfim. Durante, né, as entrevistas, vocês vão de ver que eu já morei em outros lugares. Profissionalmente, no meu início, eu fiz 9 meses, quase um ano, né, da faculdade de medicina. Eu saí porque, na verdade, né, nós não éramos pessoas que tínhamos um dinheiro para ter uma filha numa faculdade. Aí, de boa, entrei no curso de Direito e me identifiquei também bastante. Ciências Sociais de dia e de manhã, 1, 2 horas da tarde, eu era estagiária da Delegacia Tributária. Bom, me formei, aí eu advoguei por um tempo. 10 anos depois de formada, nesse ínterim eu fiz algumas especializações, fiz 2 na parte do direito e fui para Londrina fazer meu mestrado. E aí foi quando, durante o curso de mestrado, que eu comecei a entrar no magistério do ensino superior. E aí tomei gosto e fui. Foi onde eu viajei muito, onde eu conheci vários lugares do país, nos quais eu ia a trabalho, né? Ia para lecionar. Eu sou uma pessoa, questão de família. Eu tive meu companheiro por mais de 30 anos. Nós não tivemos filhos, mas vivemos assim uma vida muito harmônica, muito boa, muito gostosa, uma vida de muita compreensão. É uma vida que eu vou dizer, para uma pessoa da época dele, é difícil achar. Enfim, mas e hoje vivo aqui no Guarujá, não tenho nenhum familiar aqui, e já estou aposentada e hoje só tenho amigos, mas que na verdade são os outros irmãos, são a família que a vida me deu agora, como a Carol, a Manu, como a Jéssica e tantas outras pessoas que fazem parte aí do meu cotidiano. Boa tarde, meninas, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi um prazer para mim. Você namorava com quem, assim? Vivia com quem? Com a mãe, com o pai, alguma coisa do tipo? Olha, depende da fase da vida, né? Morei com meus pais, sim, a minha adolescência. Na época de faculdade eu saí, morei sozinha, morei em Londrina. Aí depois voltei para Marília, aí voltei a viver com meu pai e com a minha mãe, mas meu pai já estava bem doente. Tanto é que logo após, assim, alguns anos depois, tipo 1 ano e meio, 2, ele faleceu. Aí eu continuei em Marília, porque minha mãe ficou sozinha. Mas não porque ela tivesse com alguma debilidade, nada não. Mas por uma questão de companhia mesmo. Mas assim mesmo, eu trabalhava fora. Aí eu voltei para Londrina, porque aí eu fiz o mestrado em Direito. Eu passava um tempo em Londrina, um dos dias da semana, voltava, enfim, até que eu terminei. Aí depois voltei para Marília e comecei a dar aula. Mas só que eu dava aula também no Paraná, então eu ficava segunda, terça e quarta, eu ficava no Paraná, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Na quinta, na madrugada da quarta para quinta, eu vinha no meio da noite, eu amanhecia quinta em Marília. Aí em Marília eu dava aula quinta, sexta e sábado, que eu dava em outros cursos também, no curso de engenharia, em muitos diferentes cursos. Então, a faculdade que a senhora estava fazendo quando o pai ficou doente foi Direito? Foi mestrado em Direito. E nessa época, quando a senhora começou a dar aula, a senhora estava fazendo faculdade ainda ou a senhora terminou? Não, eu já estava no meio do mestrado. Porque naquela época, mestrado quase ninguém tinha. Era diferencial. Então eu nem tinha terminado a faculdade, eu já tinha, assim. Tanto é que quando meu pai ficou doente, para eu não perder tempo, eu fui fazendo uma especialização. Eu fiz 2 durante a doença do meu pai. Ele teve só para câncer. E ele faleceu novo, meu pai faleceu com 57 para 58 anos. Aí depois tomava químio, rádio, mas enfim. Mas também já não era mais o... É muita dor, né, que traz aqui. Nossa, coisa horrorosa. O pai mesmo, na hora lá da morte, assim como eu fiz com o meu companheiro, eu ia falando pro meu pai, desliga, pai. E quando eu vi que ele tava muito ruim, eu falei, eu cheguei pra ele, eu falei, pai, desliga de tudo isso. O que é que você quer? Agora você já jogou o jogo, agora a bola é minha. Falei pra ele, ele me falou onde é que tava as coisas, o que eu tinha que fazer, coisas que eu tinha que ajeitar. Eu falei, pode deixar que agora o jogo é comigo. Eu falei, mas fique em paz, pelo amor de Deus, para com essa dor. Eu não suporto ver ninguém passando dor. Eu prefiro não ter a pessoa comigo do que ter a pessoa passando dor. Porque muitas vezes o egoísmo dos familiares faz eles se sentirem mais dor ainda.
Sim. Você sempre teve essa independência desde muito cedo, né? Uma coisa Eu assim, acho que sim, eu acho que tem sim. uma força interior grande, assim, sabe? Inclusive, até eu devo um pouco isso até ao meu pai, porque eu me lembro que eu era muito pirralhinha, muito pequenininha, tipo 6 anos de idade. Se eu fizesse alguma manha, ele falava: pá, parar com isso, você tá pensando que você é o quê? Você não é nenhuma florzinha, não, você é uma mulher, pá, parar, uma mulher. Um toquinho um toquinho de 6 anos, fala, para com isso, você é uma mulher. Eu tinha, assim, um bom relacionamento com meu pai. Eu acho bem legal porque a história, assim, que a mulher tem com o homem, né? Dessa história, a mulher engravidar e o homem não assumir, ir embora. Sim. É legal ver essas histórias assim, de pais assim, sabe? Sim. Muito legal mesmo. Não, aí depois o meu companheiro, nós viemos a morar juntos, mas como ele ficava muito tempo, ele trabalhava com transportadora. Então ele ficava assim metade do ano fora e metade do ano em Marília. Normalmente ele ia para minha casa, onde tinha minha mãe, e ele se dava maravilhosamente bem com a minha mãe. Eu tive homens bons na minha vida. Inclusive, na época, a transportadora ganhava bem, que eu me lembro, minha mãe sempre gostou muito de viagem e tal. Ele ganhou, foi uma safra muito boa que teve no Mato Grosso na época. Ele bancou uma excursão para Europa. E eu não fiz, mas ela fez. E ela viajava, ela ia para não sei aonde, comprava camiseta e caneca para ele. Falava, legal, né? Depois viemos aqui, aí depois minha mãe faleceu. Depois que minha mãe faleceu, nós fomos embora pro Nordeste. Você tinha quantos anos quando você foi pro Nordeste? Era adolescente? Não, já era uma mulher feita. Já, eu fui por causa de dar aula. Porque se aqui pagava bem, lá no Nordeste pagava 1000 vezes melhor. Aí ia pra onde? Nossa, lá eles pegavam um profissional. É isso que eu digo, gente. A moçada daqui não quer sair do conforto, da zoninha de conforto. Os mais velhos saíam da zona de conforto. Que era eu, que era meu marido, que era acostumado já. Aí nós fomos pro Nordeste, ficamos 10 anos lá no Nordeste, moramos na Bahia, moramos lá no sertão mesmo, em Paripiranga, moramos em Salvador, em Alagoinhas, estivemos em Maceió, Aracaju, moramos bastante tempo também. Foi aí que nós viemos pro Guarujá. Nós já tínhamos esse apartamento aqui, mas nunca tínhamos morado. Nós compramos em 2006. Primeira vez que nós viemos a ficar aqui foi em 2012, 2013. Mas também em 2014 fomos embora para Mato Grosso. A vida trouxe outras coisas. Justamente aqui eu acho assim que as coisas um tanto quanto difíceis aqui. Comparado a todos os lugares que a senhora já foi? Sim. Acho que é difícil em questão de comprar as coisas? Não, de trabalho, trabalho. Tanto que tem muita pessoa que ou vai para Santos para trabalhar ou vai para São Paulo. Então, quando eu mudei para cá, me apareceram trabalhos em Santos. Mas eram coisas assim, vem aqui para dar 2 aulas. Aí no outro dia mais 2, entendeu? Então a locomoção que eu não ia pagar o preço. E, por exemplo, aí tinha mais uma questão. Em época de final de ano, que é época de se aplicar prova, exame, não sei o quê, aí a balsa era assim, que hora que eu ia ter que sair daqui para poder estar com os meus alunos? Eu ia ter que sair tipo 4 horas da tarde. Então tinha todos esses problemas. Eu ia morar em Santos. Apareceu aqui porque todos os apartamentos em Santos que nós podíamos pagar na época, inclusive eram até de localização melhor, mas todos eles não tinham garagem. Tem, vamos dizer, 16 apartamentos e 9 garagens, já viram? Prédio da década de 50, aqueles da Orla de Santos, é bem menos garagem do que o número de apartamentos. Porque na época que eles fizeram, as pessoas não tinham tantos carros. Eu queria que a senhora falasse pra mim, mas assim, os lugares que a senhora foi, como que foi, assim, essa aventura aí da senhora, porque é uma aventura. Eu não considero uma aventura, eu acho assim, é um aprendizado. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito do diferente, eu gosto de estar em outras culturas, participar. Quando eu viajo como turista, você não vai me ver fazendo coisa de turista, você vai me ver no meio do povo local, perguntando o que eles fazem, como é que eles vivem, ou então conversando sobre a política local. A última viagem que eu fiz lá em Cartagena, todo mundo ia lá nos mares caribenhos. Eu fui num quilombo, que lá eles não chamam, como é que eles chamam? Não é quilombo, é palenque. São os lugares onde os negros se reuniam, né, na época da escravidão. E fui lá, e fui perguntando para um, e vai perguntando para outro como é que era. Aí você vai tendo uma noção
de como vive aquele povo, de como eles encaram a sua própria história. Eu acho bem interessante isso. Nossa. De qual lugar que eu gostei mais? Todos. Eu acho que cada um trouxe uma experiência diferente, um conhecimento diferente, mas todos eles trouxeram bons amigos, que nem hoje, por exemplo, assim, eu não tenho muita percepção de lugar, de bairrismo. Você é da onde? Eu sou de qualquer lugar. Eu sou daqui, eu sou da Bahia. Tanto é porque eu sei que quando eu vou na Bahia eu sou muito querida como uma baiana. Tanto é que os baianos brincavam comigo, porque eu morei no interiorzão da Bahia, bem no sertão, né? Falava que você é paulista, coisa nenhuma. Você é baiana de Paripiranga e fica inventando aí pros outros que você é paulista. Quer dizer, mas era uma forma carinhosa deles falar, não, você é uma das nossas. A senhora morou quanto tempo lá? No Nordeste inteiro, uns 10 anos. Caramba, bastante tempo. A senhora tem quantos anos agora? Eu tenho 63. Foi o lugar que mais a senhora morou? Mais tempo, assim? Ou... Mas eu não morei no mesmo lugar, não. Eu morei em Paripiranga, Lagoinha, Salvador, Aracaju. Ah, entendi. Não morei no mesmo lugar. Fui mudando de cidade. E às vezes na mesma cidade eu mudava de bairro. Olha, é uma coisa que eu acho que... Por exemplo, vocês duas são jovens. Em todos os lugares a gente tem noção do que o jovem faz. Aqui eu não consigo imaginar o que é que o jovem faz. Qual é a vida do jovem? Por exemplo, na balada, sei lá, se fala balada ainda, fala? Balada. O que é a balada daqui? Eu, como jovem, não sei responder, porque eu não vou falar. Olha, balada daqui, ou tu vai pra Santos, porque aqui não tem muita balada, aqui no Guarujá. Aí tu vai pra balada de Santos. Quem mora, por exemplo, onde a gente mora, no Itapema, Vicente de Carvalho, tem umas baladas que ficam perto da Catraia, da Balsa. Aí o pessoal geralmente vai pra balada que é mais perto. Aí eles vão andando, aí tem aquelas praças, Mauá, essas praças assim de Santos. As baladas são mais na praça hoje. Também, geralmente. Em Beco também, né? Muito em Em Beco Beco. também. Em Santos, pelo menos, Muito samba também acontece assim. Em Santos tem muito barrazinho, assim de samba mesmo, às vezes só tocando. Aqui eu não consigo imaginar onde tenha. Porque aqui não tem. Infelizmente não tem lazer pra gente fazer. Não tem nada, só tem Aí, praia. o que o ser humano faz? Ou vai pra Santos, Ou pra São Paulo, quem consegue. ou pra São Paulo, pra ficar uns dias lá. Eu acho que geralmente juntam uns amigos, né? Aí paga dividido no hotel. Ou junta os amigos pra ir na casa de alguém, alguma coisa do tipo. Que a gente não tem muita coisa de lazer mesmo. Não, tem uma balada que é perto da praia. Ah, o Curvão? Então, ali é uma balada, mas não é balada. É mais balada meio praia, porque tem uma piscina ali no meio da balada. É mais o ar livre, parece uma casa, assim, é bem confortável. A senhora voltou aqui pro Guarujá quando, assim? Aí eu voltei em 2016. A senhora então voltou em 2016, ficou direto? Ou a senhora ainda... Fiquei, porque aí meu companheiro faleceu em 18. Olha, na verdade, para ir sozinha, para ir mudar é complicado, né? Por exemplo, antes nós dois trabalhávamos, agora eu vou lá sem trabalhar, vou morar onde, fazer o quê? Não tem sentido. Fazer nada por nada, faço nada aqui. Me lembra da questão da gente ter dinheiro e não ter ninguém para compartilhar. Me lembra um pouco disso. Que todas as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, é difícil a gente poder ter. Sair pros lugares. Não, porque todas têm uma vida mais ou menos pré-estabelecida, né? Tem casa, né? Segue o tradicional. O pessoal daqui dorme cedo pra caramba. Você pode ver aqui no meu prédio, já deve ter um monte de janelinha fechada. Quando eu falo que é cedo mesmo. Cedo, Tipo 8h30, 9 horas. A senhora já é da noite. Eu fico, eu assisto um filme, assisto outro e assim vai. Ou então eu vou ler, ou então eu vou escrever. Olha, a senhora é artista? Artista? Não, por quê? A senhora dançando lá, interpretando as danças da senhora, eu achei que interpretou muito bem. Arte também Isso é uma arte. Entendeu? E você? Escrever é uma arte também. É um jeito de se expressar, né? Olha, mas é uma coisa assim que eu gosto muito da escrita, porque eu gosto muito da leitura. Eu comecei, olha, já estava conversando com essa minha prima que eu liguei agora há pouco. Nós começamos a ler gibi, sabe gibi? Historinha em quadrinho. Te juro por Deus, com 6 anos já lia gibi. Quando eu tinha 7 para 8 anos, meu pai já me deu um livro e nunca mais parei. Que o meu companheiro gostava também. A irmã dele, que mora em Ubatuba, também era uma outra apaixonada por livro. Comprava
comprava. No final do ano, quando nós íamos pra casa dela, a gente voltava com o porta-mala cheio de livro. E às vezes levava um monte de livro pra ela. Ela, ó, comprei esse. Compartilhava. Legal. Que essa também é uma outra lição do meu pai. Ele falava, conhecimento, a gente não guarda conhecimento. Ele falava, livro não é pra ficar pra você, a não ser que seja um livro didático, que você use. É conhecimento que se passa. Ele falou, você leu uma vez, leu duas vezes, passa pra frente, aquilo tem que ser passado. O conhecimento não é pra ser guardado. Porque não faz sentido, ele vai ficar ali parado, vou olhar pra ele pra sempre. Sim, e às vezes uma outra pessoa vai estar lendo aquele livro. Isso daí é igual roupa. Eu gosto muito de brechó. Sim. Além dele ajudar ecologicamente, né? Porque pra fazer um tecido gasta muita água, gasta um monte de coisa, energia. É legal porque, tipo, aquela roupa já tem uma história. Olha, eu vi uma coisa assim tão interessante outro dia, acho que foi na internet. Porque tem muita gente que fala que brechó não é bom porque traz energia da pessoa. Arari, parará, parará. Mas a pessoa dizendo que a energia sempre é negativa. E que não necessariamente. Aí o rapaz, ele só rebateu com uma fala. Ele falou, e a roupa nova que você compra na loja, ela tem energia positiva? Muitas vezes ela vem do trabalho escravo, do trabalho infantil. Ela falou, quanta energia negativa, quanta dor está também naquela roupa nova que você compra com a etiqueta. Por isso que a gente tem que cuidar, né, da nossa energia. Sim. Tanto fisicamente quanto mentalmente, ver o que a gente tá pensando ali. Aí pedir, né, olha, se tem uma coisa assim que todas as casas, quando eu saio de uma casa que eu me mudo, aí eu paro na frente da casa, eu agradeço aquela casa por tudo que ela me deu, por toda a felicidade que ela me trouxe, por tudo de bom que eu vivi ali, e que o próximo morador, os próximos moradores sejam tão felizes, sejam tão bem energizados quanto eu fui. Toda vez que eu saio de uma casa que eu me mudo, eu agradeço a casa e peço para que aqueles que vão ocupá-la, eles usufruam das mesmas coisas que eu usufruí. E isso faça com as suas roupas também. Olha, essa roupa aqui, foi tão legal a época que eu usava essa roupa, que agora a pessoa que vai usar seja tão viva o momento. Não precisa ser exatamente assim, só a intenção, né? A energia da gratidão, quando você entende de verdade, ela é muito... Ela volta assim, que ela... satisfatória. Sim. A senhora falou pra mim que o pai da senhora ia pra várias religiões, né? Várias vertentes, digamos assim. Achei isso muito... Minha mãe também. É que eu falei assim, qual a minha religião? Nenhuma e todas. Por quê? Eu mudei com 5 anos de São Paulo. Eu morava lá na Zona Norte e meu pai tinha amizade com um dentista, que era um indiano que chamava Basanta, e que na casa do Basanta tinha todos aqueles altares, pra Shiva, Lord Ganesha e tal. E eu ia adorava ir na casa do Basanta. Tinha 4, 5 anos. E o Basanta, que era esse indiano, ia me mostrando, explicando quem era Lord Ganesha, tudo e tal. E eu achava aquilo maravilhoso. Aí, ao mesmo tempo, aí depois me mudei pra Marília. A cidade do interior geralmente é muito católica, né? Então a molecada da rua ia muito na missa ao domingo. Eu ia na missa ao domingo também. Só que eu tinha um amiguinho de brinquedo da rua, um japonesinho, que o pai dele era zelador da igreja budista. Aí a gente também ia no culto budista, lá na igreja do Pai do Norte. Tinha um centro espírita, que todos os meus tios frequentavam, que eu ia também, desde pirralha eu ia tomar passe. Não entendia nada, mas eu ia lá tomar passe. E meu pai também, de vez em quando, ele frequentava gira. Então a primeira vez que eu fui numa gira, eu tinha 6 para 7 anos de idade. Mas todas as minhas primas aconteceu a mesma coisa, não foi só comigo. Às vezes a gente só nasce, aí só conhece uma coisa, uma religião, um negócio. E olha, eu gostava. E meu pai, depois que entrou na faculdade, ele tinha um amigo que era pastor, mas naquela época era a época da ditadura militar. Então, tinha alguns pastores. Ele foi reitor da Unimep. Ele não era só pastor, ele era ligado à Universidade Metodista. E ele era assim, ele trabalhou com comunidade indígena, ele era muito assim, nossa, o tio Abiel era demais, tanto é que chama ele de tio. Então também eu ia na igreja metodista, que era evangélica. E todas as igrejas que eu ia, a minha filha, que eu adorava era cantar. Cantava na igreja católica, cantava. Cantar, eu acho que, tipo, não precisa cantar nota certinho, tudo certinho. Mas só de você soltar a tua voz ali é tipo uma liberdade. Sim. Acreditando que tá preso ali. E quando tinha alguma coisa, festa lá no culto budista, que tinha lá aquelas batianzinhas que chamavam as crianças pra dançar, lá ia eu também. As batianzinhas gostavam de chamar as crianças pra dançar. Era vegetarianismo, porque juntava dos pirralhos até os velhos. Tudo junto, a gente cantava mais ou menos da 1h da tarde até 11h da noite. E 1, 2 e 3. O
que fez a senhora entrar nesse mundo da arte, da dança, da escrita? Já foram razões diferentes, né? Da escrita já foi uma outra vibe. Agora, da dança, foi porque minha família, ela sempre foi uma família muito alegre, uma família que sempre cultivou muito a arte. Do lado materno, eu tenho a minha avó, que era cigana mesmo, malaguenha, que veio para o Brasil com 2 irmãos. Eles tinham um conjunto em Málaga, eles eram um conjunto de rua. Ela tinha uma voz maravilhosa, ela cantava e eles tocavam. Quando ela veio no navio, que veio de 3ª classe, ela, a troco de comida melhor, ela cantava na 1ª classe. Eles convidavam ela para dar show na 1ª classe. E quando ela veio, ela começou a trabalhar em Santo André, e eles também, numa tecelagem e tal, e logo minha avó se casou. E os irmãos dela foram embora para Buenos Aires, e as últimas notícias que nós temos é que eles formaram um conjunto musical em Buenos Aires. Então eles continuaram com a música. Já do lado do meu pai, a minha madrinha, irmã do meu pai, foi cantora de rádio. Neide Furquim era cantora de rádio. Ela tem fotos dela. Ela é com Hebe Camargo, foi da mesma época. Ela era de ter programa. Ela não se adaptou muito à televisão. Eu tenho foto dela na televisão, mas já na época da televisão, e também ela já tinha filhos, aí ela já não quis muito mais se dedicar muito à carreira artística. Aí ela preferiu cuidar dos meus primos, da minha prima, né, mais exatamente. E a filha dela é bailarina clássica, fez só 9 anos de balé no Teatro Municipal. Aí ela participou do balé Estágio, do Quebra-Nozes. Ela dançou nos Estados Unidos, ela dançou no Japão. Ela ainda tá dançando? Não, porque ela teve uma lesão. Ela teve uma lesão muito feia. Foi de um salto, daqueles saltos que a bailarina salta e que depois o bailarino pega. E ele não pegou. E ela caiu simplesmente assim, ó. E ela tem um pino agora. E ela é nova. Entendi. Agora ela tá com 57, 58 anos. Mas quando isso aconteceu, ela tinha uns 29, 30. Nossa, tava no auge, né? Tá. Mas assim mesmo ela continuou dançando. Mas tanto forçou que hoje ela faz tratamento de acupuntura, tudo. Ela faz um monte de coisa. E sempre foi uma casa assim de muita cantoria. Por exemplo, isso é uma coisa que eu guardo da minha infância. Quando nós estávamos ainda em São Paulo, e almoçava a família inteira, nós almoçávamos mais ou menos umas 12 pessoas, desde nós crianças de 7, 8 anos de idade, aos meus primos que já eram moços, aos meus tios que já eram mais velhos, que já estavam na casa dos seus 40, 50, até minha avó. Nossa, às vezes a cantoria, ela começava 1h da tarde, 11h da noite, não tinha terminado ainda. E era uma seguida da outra, uma seguida da outra. A música tem uma energia muito boa. Nem como. E tem uma prima que ela continua com um conjunto, ela tem já vários CDs que ela já gravou, e ela tem o grupo de samba. Os filhos dela são arranjadores de música, ela também dá aula, enfim, algumas pessoas da família continuam. Agora, a dança eu sempre gostei. O noivado de uma das primas, já do lado da minha mãe, que isso é dos 2 lados, era a mesma coisa. Que o noivado dela tem ela dançando espanhola e o noivo dela tocando as guitarras e ela dançando. O neto dela também tem um conjunto musical, o Ricardinho. Realmente passado de geração. Muito legal. E o Ricardo é mais novo que eu, ele já é da geração, ele anima baile, anima festa. Não, ele é advogado, só que ele gosta mais da música. Ah, entendi. É 1000 vezes a música. Também concordo. E eu gosto muito da dança, eu gosto muito. Sempre eu gostei também de fazer teatro desde criança, mas não aula. Eu fazia já fazia peça, eu já entrava. Na infância da senhora, que a senhora lembra, qual que foi o momento mais que a senhora gostou mesmo assim? Gostei quando eu mudei de São Paulo pro interior. Qual foi a principal diferença? Liberdade. Liberdade. Mas liberdade em que sentido? Podia brincar na rua, você ia na casa do vizinho, de um vizinho, você tinha aquela turma de criança. Mais uma amizade, assim. Era. Por exemplo, a gente não tinha pai e mãe que levava pra escola, não. Era um que passava
passava na casa do outro, que passava na casa do outro. Era assim, o último do quarteirão passava na casa do outro, que passava na casa do outro, e aquele bando de criança pra escola. E aí voltava. Era liberdade, vamos brincar, casas com quintais. São Paulo é muito frio, não é? Muito frio. Eu falo isso pra Manu, toda vez que a gente vai pra lá, nossa, parece que todo mundo tá ali no automático, fazendo o que tem que fazer na vida. E é assim, as crianças só vão na casa de alguém que o pai e a mãe leve e vai buscar. E não sai de lá de dentro. Crianças brincavam jogo de queimada. Na minha época de uma infância maior já, tipo 10, 12 anos, a gente fechava a rua de casa, ali o quarteirão, a gente jogava, te juro por Deus, pra mais de hora de queimada. Não tinha movimento, não passava um carro. Às vezes cada time tinha assim pra mais de 20 pessoas. Sabe quando vinha a molecada do quarteirão de baixo, pô, estão jogando queimada lá. Vinha a turma do quarteirão de baixo. O outro que morava a 3 quadras dali tá tendo queimada na rua Inconfidência. Sabe? Era mais ou menos assim. Infelizmente a gente não pegou essa época, a gente jogava mais na escola. Tanto que por causa do celular, essas coisas, tudo tal, da tecnologia, a gente não tá mais fazendo isso, né? Tipo, se encontrando ali com a galera, presencialmente, a gente não tá mais. A gente nem tá mais sabendo fazer isso. Que nem eles falam que quem jogar videogame já tá velho, então eu tô bem mais velha. Porque eu nem sou da época do videogame. Não tinha videogame. Na minha época era o Stop. Lembra do Stop? Que é? Mas eu acho que esse era um jogo que mexia com o conhecimento da criança. Porque a gente começava a aumentar, porque a gente colocava, não era só coisa simples, cor, flor, fruta, a gente colocava país, aí depois a gente começou a melhorar capital de país, nome de estado, quer dizer, para ir melhorando. O que tem? Finlândia, França. É que de agora acho que o pessoal foca mais tipo, em série, filme, mas assim... Mais entretenimento, né? Acho que tinha filme, mas é que filme já não era muito, né? Seriado não tinha. É que geralmente, como é a gente que escolhe quando vai jogar, tem pessoas que preferem não colocar capital essas coisas que não conhecem. Aí tira. Aí vai colocando qualquer coisa. Mas brinca ainda desse papel? Eu brinquei muito, pelo menos. Eu acho que ainda bem. Eu não sei. Quando faltava o professor e não tinha aula, eu ficava brincando nisso. Legal. E assim ia, né? Mas era bem bom. Mas eu acho assim, também a gente não pode viver de saudosismo, né? Toda época tem sua coisa boa também. Não. Por exemplo, eu vou dizer, em questão de comunicação, a internet é fenomenal. Foi assim, um passo pro futuro. Vocês não calculam o quanto. É difícil de você calcular porque você não viveu. Olha, quando eu era muito criança, outra coisa que eu tava conversando com uma prima, nós éramos numa época que pouca gente tinha telefone nas casas, telefone fixo, só tinha telefone que era muito rico. E quando a gente queria fazer um interurbano, por exemplo, falar com alguém que mora em Campinas, daqui do Guarujá, você tinha que falar com a telefonista, para telefonista ligar para aquele número e chamar. E às vezes é assim, você ligava lá para um determinado número e falava, quero falar o número tal de Campinas. A telefonista falava, tá bom. Aí você punha o telefone no gancho. Aí você ficava, daqui a pouco a telefonista ligava, falava ligação completa. Aí a pessoa atendia? Alguém da casa atendia. Entendeu? Não tinha como a gente discar direto do telefone. Eu já vi isso em série. Você tinha que passar pela telefonista e ela que completava a ligação. Quando era local, você conseguia falar. Quando era interurbano, você não conseguia, porque não tinha o código de DDD ainda. Eu, por exemplo, até minha mocidade, por exemplo, para eu ligar para as minhas amigas, para minhas primas que moravam fora, a gente esperava 11 horas da noite, porque o interurbano era mais barato. Era caro para o interurbano. E ficava o pai, né? Você pensa que eu sou dono da Telesp, você pensa que eu sou dono da Telesp, não podia falar muito. Era depois das 11 ou então domingo, que era mais barato. Em horário comercial era super caro. O horário que o pessoal mais usava, né? Então, quer dizer, isso melhorou. Por exemplo, eu quero falar com uma amiga minha que tá no Japão. Eu ligo uma câmera de vídeo lá no Japão. Nem gasta nada, só. E posso falar. E ainda vê a pessoa, né? E ainda vejo a pessoa. Essa questão do telefone também, eu percebi pelas histórias da nossa mãe que perdia muito contato, né, com os amigos. Perdia, porque pelo fato de ser uma coisa cara, você não fazia isso de... Tá ligando, né? Não. Por isso que eu falo que a escrita é uma coisa da minha geração. A gente escrevia carta. Era o que salvava, né? A gente escrevia muita carta.
Profissionalmente, eu comecei a minha carreira no final dos anos 80, onde a mulher ela já estava começando a se posicionar, a galgar os seus espaços públicos, mas ainda era muito difícil. E no início, o meu primeiro trabalho que eu tive foi um trabalho em São Paulo. Eu me formei num sábado, fui para São Paulo, me formei em Marília, fui no final de semana visitar minha família e naquela mesma semana eu arrumei um trabalho. E eu acho que gostaram de mim no trabalho, porque mais ou menos uns 4 meses depois, eu estava fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça, com beca e tudo. Aquelas que caiu como uma luva, né? Que a beca era maior que minha mão. E era um espaço estritamente masculino. E eu não sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa pequena de compleição miúda, que para impor o respeito, para impor a minha figura, às vezes eu tinha que ser muito mais. Então eu me obrigava sempre a estudar, a procurar ser melhor. Não que eu quisesse ser melhor, mas eu tinha que ser melhor para parecer no mínimo igual. Aconteceram episódios muito engraçados. Foi numa audiência ali no Fórum João Mendes, onde eu trabalhava com desapropriações com o pessoal do Departamento de Estrada e Rodagem. E o CO da época, que foi representar o departamento, ele estava todo assim, engravatado e tal. E o juiz começou a se dirigir a ele como se fosse um advogado. E aí o homem começou a dar risada e falou: não, doutor, a advogada é ela, eu não sou. Eu sou o cliente. Então, às vezes, parece que a gente é um pouco até arrogante, um pouco pé atrás, mas eu acho que já é dessa vivência de tentar ter a feminilidade, a simpatia, mas ao mesmo tempo ter uma imposição de respeito muito, muito, muito grande. Porque agora a mulher, que ainda não é totalmente respeitada, mas se vocês imaginem, no final dos anos 80, a coisa pegava, batia. E quando eu comecei a dar aula, eu tinha classes em que, no mínimo, 70% eram homens, os meus alunos. Foi uma situação que eu tive que me posicionar muito, muito, muito. Então, talvez isso também começou a fazer parte, né, da minha personalidade. Às vezes falam: você não tem medo? Não, eu tenho sim, tenho muito medo, mas a gente aprende a driblar um pouco, né? Enfrentar, né? Enfrentar. E driblar e fazer de conta que não tem. Mas ali na cara e coragem, né? Sim. E às vezes a gente tem que ser o quê? E fazer tudo isso com simpatia. Então, fazendo uma brincadeira, não se deixando levar, fazer de conta que não ouviu certas gracinhas, ou quando ouvir, também devolver numa gracinha, num sarcasminho, numa coisa assim, né? Por exemplo, eu me lembro que eu brincava muito com os meus alunos que vinham assim: olha, senhora, não, mas isso não tá certo, a senhora me deixou por causa de meio ponto, aí a senhora me deixou. Eu olhava pra cadeira e falava: toma vergonha, moleque, desde quando nós tivemos alguma coisa pra você tá falando que eu te deixei? Sim, a gente tinha que ir tirando subterfúgios para poder driblar. Aí todo mundo kkk, ria, né? Para ir, né, tentando levar a coisa de uma maneira que não fosse antipática, mas que impusesse, falar: ó, não faz muita brincadeira não, senão era um machismo muito grande. Tanto é que vocês me perguntarem se eu tive algum namorado advogado, não. Hoje eu tenho, mas eu sempre fui muito amiga. Hoje mesmo eu tenho muitos amigos da minha época que são advogados, que também se deram bem na vida, são profissionais, foram professores, e hoje eles conversam comigo. Eu falei: Leusa, o pessoal tinha medo de você. Tinha medo porque tinha medo de tomar patada, tinha medo de chegar, porque sabia que não ia ter muito. Já os dois me disseram isso. Os meninos tinham medo. Não medo de mim, não é isso. Não entendi. Medo de querer se aproximar para ter um relacionamento. Sabia que o relacionamento não ia ser fácil. Porque normalmente, não sei se vocês, eu não sei como aqui funciona, mas normalmente quando a mulher tem a mesma profissão do marido, geralmente quem tende a se anular é ela, né? Geralmente ela é a mulher do doutor fulano. Eu sou bem feminista, mas eu tenho, assim, muita sororidade, assim, aquelas que precisar de
de dar a mão, o que eu puder levar, eu levo. Eu acho assim que a mulher, ela tem as mesmas capacidades e ela pode. A sua história é uma prova de qualquer pessoa consegue, né? Agora, o que falta mudar é a nossa cultura, né, gente? Eu não sei, a cultura machista parece que tava meio embaixo, parece que de uns tempos pra cá saiu assim, sabe? Parece que levantou a tampa do bueiro e fez vu. Eles não eram assim descarados. Antigamente eles eram machistas, sim, mas eles não eram tão descarados assim, não. Eles ficavam mais na deles, tá? Era tipo os meus colegas. Eu tenho medo, não vou chegar nessa daí. Mas eles nunca me disseram nada. Já é capaz de sair ofensa. Qualquer lugar que tu tá andando assim, tu pode escutar qualquer coisa. Sim, não, hoje tá difícil. Era uma coisa que a gente não ouvia falar muito, né, de estupro coletivo. O estupro sempre aconteceu, sempre, mas não coletivo.